Seja bem-vindo você que está chegando. Deus ele sabe dos processos que nós temos que passar e Ele nos fortalece em cada um deles. A Bíblia mostra que quando Daniel ele recebe uma visão de Deus e depois ele entra em um período para receber a resposta e compreender o que Deus havia falado. Desde aquele momento já aconteceu uma resposta de Deus, mas depois houveram ali algumas batalhas no meio do caminho que estavam impedindo de Daniel receber aquilo que Deus havia falado. Agora aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12, está falando sobre compreensão. A Bíblia diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Escute bem, tem momentos em que você ora e você precisa ter convicção de que Deus já te ouviu. Eu via como se fosse assim uma montanha russa. Eu falei: Deus, o que é isso? E Deus me deu essa palavra. Tem momentos que você ora e um momento você está convicto, outro momento você já não está mais tão convicto assim, outro momento está cheio de convicção. Tudo bem, nós temos a nossa parte humana também, mas Deus te trouxe aqui nessa oração para dizer que desde o primeiro momento em que você orou, Deus já ouviu e Ele já tem a resposta, e a ação de Deus, o agir de Deus vai vir na hora certa. E depois Deus começa a falar aqui com Daniel. E um versículo que me chamou a atenção também é versículo 18, e nós vamos orar. Diz que, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Sabe por quê? Porque o Senhor estava dizendo algumas coisas que Daniel deveria falar. Mas ele falava: por causa da visão que me sobreveio, também essas visões me causaram muitas dores e não me ficou força nenhuma. Como pode o seu servo, pois pôde o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então depois ele recebe um novo toque desse homem, que eu creio que é Deus tocando aqui Daniel e o fortaleceu. Muitas vezes você ora e a resposta demora para vir. E quando vem, Deus fala: você vai ter que fazer isso. Só que você já está sem forças para fazer algo. Você já está sem forças, sem energia para fazer algo que Deus está direcionando você a fazer. Mas esse toque hoje, Deus está te tocando. Esse toque chega até você agora, e Deus te fortalece, e Deus te dá forças. O que Deus está falando com você? Desde o primeiro dia que você começou a orar sobre uma causa, Deus já enviou a resposta. Mas ainda assim, na nova aliança, temos ainda alguma espécie de batalha. Mas você precisa se levantar em autoridade, repreender todo o mal. E sobretudo, tem coisas que nós precisamos entender. Escute bem, lá em Judas, outro Judas, não é aquele, Judas, meio irmão de Jesus. Versículo 20, na verdade, versículo 20 eu gosto de orar bastante, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mas lá em Judas também fala algo importante, que é: Satanás, o Senhor te repreenda. Escuta bem, na nova aliança também nós temos estratégias de batalha, Mas tem alguns momentos que você precisa jogar para o Senhor. Por quê? Porque às vezes envolve um propósito maior, ou algum mistério. A Bíblia diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós devemos nos levantar em autoridade, nós devemos reconhecer a nossa autoridade, mas nós devemos também entender que, sobretudo, é Deus que age em nosso favor. Ele age em nosso favor e também age através de nós. Versículo 18 fala sobre esse toque que Daniel recebeu.
E através daquele toque, ele recebeu forças de Deus. E é esse toque que está chegando até você agora. Enquanto você ouve essas palavras, Deus está te tocando. Deus me deu essa palavra aqui em uma surpresa especial. E Deus estava falando comigo sobre isso. Desde o primeiro dia em que você orou, em que você aplicou seu coração a compreender, a se humilhar perante Deus, desde o primeiro dia que você começou a buscar a Deus, as suas orações foram ouvidas, as suas palavras foram ouvidas, né? E tem pessoas que acham que a oração é só algo assim, criam muitos mitos com a oração, mas a oração é você falar e ouvir Deus falar, é uma comunicação com Deus. E a oração também é um tempo exclusivo, sim. E junto com o tempo exclusivo, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus o tempo todo. Escute bem, Deus te trouxe aqui para falar. Ele tem ouvido as suas orações. Sabe? Ele tem ouvido. Você sabia que até os seus pensamentos podem se transformar em orações? Quando você está em uma comunicação com Deus em pensamentos, eu sei que alguns de vocês já sabem isso aqui, mas você pode também se comunicar com Deus. Sabe? Alguns aqui vão entrar uma temporada, eu vou profetizar. Alguns aqui vão entrar uma temporada na sua vida, que só de você pensar, Deus vai responder. Deus vai responder até aquela comunicação que você tem com Ele, também em pensamentos. E Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Lá em Isaías 40, 29, fala que Deus, Ele restaura as forças. Ele dá forças para aquele que não tem nenhum vigor. Então até do zero, Deus pode fazer alguma coisa. Talvez você chegou em um tempo de cansaço, de exaustão, mas eu declaro o poder de Deus sobre você. Você vai ver que a partir de agora, um ânimo novo, uma força de Deus está vindo sobre você. Aqui em Marcos, nós vamos orar. Marcos capítulo 6, versículo 31, diz também de algo que me inspira bastante. Que diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então muitas vezes os discípulos não tinham tempo ali para comer, né? Marcos capítulo 6, versículo 31, por quê? Porque eles estavam servindo. E quando Deus nos dá uma missão, nós precisamos entender que na obediência, né, Ele está nos ouvindo. Você vê Daniel e agora aqui também, na obediência Ele está nos ouvindo. E se nós temos alguma coisa também para ajustar, né, em relação à nossa administração de tempo, isso também é muito importante. Mas o interessante é que Jesus chama os seus discípulos para um lugar mais reservado para descansar, né? Porque eles não tinham tempo nem para comer, né? Visto que iam e vinham, eles estavam indo e vindo. E nesse momento que eles pensaram que ia descansar, sabe? Eles subiram num barco para ir para um lugar deserto, e uma multidão, viram eles saindo, ó, e eles correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. E ao desembarcar por outro lado, depois que eles desembarcam, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. E foi aonde ali aconteceu a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus atravessa ali o mar da Galileia, e quando ele chega em determinado lugar do outro lado, tinha uma grande multidão esperando. Quer dizer, no momento que eles acharam que ia descansar, tinha mais trabalho para eles. Sabe? Tem momentos que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus também para nos fortalecer até fisicamente. Nós cremos que Ele nos fortalece espiritualmente. Alguns até creem que Ele fortalece emocionalmente. Eu sei que você crê que Ele fortalece emocionalmente, mas eu creio que Deus também, quando você está debaixo de propósito, Ele também fortalece fisicamente. E o que nós temos que fazer? Nós temos que estar confiantes. Nós temos que receber, sabe? Fala assim, eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tem poder de Deus chegando. Tem poder de Deus sobre você agora, te dando ânimo, te dando forças, sabe? Porque a sua vida é uma vida de propósito. Eu declaro essa força, esse poder de Deus, sabe? O que é propósito?
Propósito é espiritual, é algo que Deus te pediu para fazer, é algo que vai ter um impacto na eternidade. E Deus te trouxe aqui para dizer que está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo agora, Deus está te dando ânimo, Deus está fazendo coisas especiais. Quando eu tenho orado aqui por forças, eu tenho ficado impressionado, porque eu estava entrando num comércio, eu falei com vocês, né? Eu sempre recebo testemunho aqui por escrito, mas esse testemunho presencial me surpreendeu. Eu entrei num comércio e alguém falou, eu estava lá no canal, e aí, a hora que estava orando lá, recebe forças e ânimo, agora você vai pegar a vassoura, vai arrumar a casa, alguma coisa assim que eu falei. Veio por inspiração, eu falei, e ela falou que naquele momento veio uma força sobre ela, e ela deu uma vontade de arrumar a casa, um ânimo, sabe? E eu declaro essa força, esse ânimo vindo sobre você. Desde o primeiro dia que você orou, Deus já tem ouvido as suas orações. Desde o primeiro dia que você falou, agora eu quero buscar Deus mesmo, quero continuar na presença de Deus. Você decidiu por andar com Deus, desde aquele dia, Ele tem estado com você. E Ele te trouxe aqui para falar que Ele está te tocando agora e te fortalecendo em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que já tiveram experiências com Deus. E essas experiências, né? Às vezes quando você tem algumas experiências, pode acontecer sim. Você ficar um pouco mais enfraquecido. Por quê? Às vezes Deus está te fortalecendo no espírito, tem outras coisas que Deus pode fazer, mas a questão é que nesse momento que você está agora, Deus está dando um novo ânimo, um vigor, uma força para você seguir em frente. E assim como aqueles discípulos que nós citamos aqui, no momento em que eles já estavam cansados, eles achavam que ia descansar, sabe? Eles não tinham tempo nem para comer, muitas vezes, a Bíblia está dizendo aqui. Eles falaram, agora vamos descansar. O que aconteceu? Não tinha comida, né? Olha lá, eles não tinham tempo, na verdade tinha comida, eles não tinham tempo para comer, mas não tinha comida para uma grande multidão. E eles precisavam o quê? Participar do milagre dos outros, né? E no final, você vai ver que sobrou quanto? 12 cestos cheios. Quantos discípulos tinham? 12, né? Quantos cestos sobraram? Quantos cestos de pães? 12, sabe? Enquanto você participa do milagre de alguém, enquanto você serve os propósitos de Deus em favor das pessoas, Deus está preparando algo especial só para você. Você crê assim? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e eu peço que o Senhor venha debaixo dessa palavra fortalecer. Assim como a tua palavra diz, Daniel, ele recebeu visão e falou que já estava enfraquecido. E ele não poderia colocar em prática algo que o Senhor estava pedindo para ele fazer, para ele falar. Mas o Senhor tocou sobre Daniel e ele foi fortalecido. Eu peço que o Senhor venha tocar agora com o seu poder, para que cada um aqui possa permanecer na sua presença, na sua vontade, em nome de Jesus. Daniel fez uma pergunta para o Senhor, dizendo, como eu posso falar com o meu Senhor, porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força. E quase não posso respirar. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer aqui pessoas que precisam ter sabedoria, dar palavras, pessoas que precisam fazer coisas aqui que o Senhor tem direcionado. Eu peço que o Senhor venha tocar a cada um aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Eu intercedo agora por cada um que está aqui agora. Peço que o Senhor libere o seu poder, um novo ânimo, a sua glória, a sua unção. Venha se manifestar agora sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus está te fortalecendo. Eu declaro unção de cura, uma unção de curas e milagres. Os discípulos já estavam cansados, mal tinha tempo para comer, mas eles participaram ainda de um milagre. Eles puderam ver aquilo que Jesus fez no meio deles. E Jesus está fazendo algo aqui nessa oração agora. Sabe? Você que está orando por curas ou por milagres, eu declaro que a unção está liberada sobre você. Coloca a fé, porque Deus vai fazer algo extraordinário. A Bíblia diz que lá em Atos, unindo a fé ao poder, Estevão operava grandes sinais, grandes milagres no meio do povo. E Deus está fazendo isso aqui agora. Eu declaro uma unção de curas e milagres. Pega o que é teu agora em nome de Jesus. Eu declaro a força, eu declaro a cura em nome de Jesus. Se você está com alguma dor, eu dou uma ordem que toda dor, que todo mal, bata em retirada agora em nome de Jesus. E declaro a paz, a justiça, a alegria de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família,
em nome de Jesus. É isso? Esse é o nosso livro, você pode adquirir. Aqui na descrição tem o telefone, na descrição também tem as formas de ofertar e no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial para você. Tá bom? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá.